É, eu acho que ele vai para colocar a vinheta. Olá, pessoal, bem-vindos ao Enigmas. A vinheta foi muito em cima, né? Como vai, Katia Gaia? Como vai vocês que estão nos ouvindo? Você está entrando no programa Katia Gaia, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal, como vão todos vocês, com vinheta, sem vinheta. Esse é o programa Enigmas, que nós Né? estamos aqui todas as quintas-feiras. Vamos completar aí 12 anos, né, Nossa, é Cris? muito tempo, muitos vídeos. Tem mais de 4.500 vídeos aí da gente nas redes sociais aí. E a gente vai pedir para que vocês compartilhem. Muitos vídeos foram retirados aí também, porque nós falamos coisas aí do GO, né? Que não pode falar mais nem o nome, né? Mas com certeza vocês sabem, vocês assistiram. Catinha, hoje nós vamos falar do quê? A vida sob os ares de Aquário, afinal, estamos nesta era, né? Era início de era Estamos maravilhosa, né, adentrando, Cátia? sentindo aí, precisamos realmente de boas vibrações e bons ares. É verdade. Bem, eu vou iniciar aqui, Cátia, explicando o que é definido como nova era. É o Sim, período em que o ponto vernal transita por um signo, o que leva aproximadamente 2.160 anos até que, é, devido ao constante movimento celeste e terrestre, passa a percorrer um outro signo, o que ocasiona uma transição aí entre eras. exato. E cada uma delas, cada era, traz determinadas características do signo vigente para o planeta Terra. Por exemplo, a era de Touro, que foi de 001 a 2000 a.C., foi a época da construção de desenvolvimento das artes. E Touro é regido por Vênus, a deusa da beleza. É verdade, Kátia. Mas a era de Ares aconteceu em torno de 2001 antes de Cristo, no ano zero do calendário, e foi caracterizado por grandes guerras e disputas pelo surgimento aí de deuses mais masculinos. Ares tem maior polaridade masculina e é regido por Marte, o deus da guerra. Pois é. E estamos saindo agora da era Tá? de Peixes e tivemos Jesus como grande avatar e o nascimento e o crescimento do cristianismo, que tem o peixe como símbolo. Foram anos que vivemos a influência de falsas morais e também do autoritarismo, onde a humanidade ela buscava fora o seu poder pessoal e era incentivado a presença de um intermediário religioso para conectar a espiritualidade. Peixes é regido por Netuno, que carrega também a energia da ilusão. Pois é, Kátia Gaia. Já a era de Aquário vem para transmutar esse antigo pensamento aí que foi necessário e fez parte do processo evolutivo da Terra, mas que agora não serve mais. E a gente sente isso, né, claramente. Claramente, claramente. Bichinhos voando aqui em casa. Por isso, o termo tão usado, nova era. Nova, porque até então o ser humano nunca viveu a integração real, uma conexão individual e direta com o seu poder pessoal e espiritual, a fraternidade e o amor incondicional. Nos anos 60, se popularizou a crença de que essa nova era traria uma nova fase para a humanidade. É verdade, Kátia Gaia. Lembramos a famosa música Age of Aquarius. Aquário é regido por Urano, um planeta elétrico e rápido, Kátia, que traz a capacidade de inovação e renovação de energias. Urano, pessoal, foi o primeiro planeta a ser descoberto na era moderna de forma inesperada. E a partir disso, a sua energia começou a atuar quanticamente, assim como algo precisa ser observado para atuar. E a primeira mostra de sua atuação foi a explosão da Revolução Francesa em 1789, com o lema, ou o tema, né? Liberdade, fraternidade, igualdade, características hiper
aquarianas. E a Você que o gente diga, tem né, isso Kátia? também, é verdade, a liberdade, a fraternidade e a igualdade. E a gente tem isso também aqui, né? A gente está vendo Em ecologia. Minas Gerais. A gente está vendo eclodir É, um movimento no Brasil inteiro que pede isso também, né? é Bem, verdade. por isso que na era de Aquário esperamos uma maior conscientização do ser humano em relação à realidade planetária e ao humanitarismo. E a nossa atenção, Cris, será cada Sim. vez maior para as questões sociais. A era de Aquário também é conhecida como a era do ser. O homem se realiza e se transforma através do ser. Será preciso cada vez mais entender quem realmente somos. Então, tudo será direcionado para esta descoberta. As transformações vão ocorrer de dentro para fora, o que será muito importante, já que a sombra de Aquário está na voz da multidão. Quem não estiver aí ancorado em si mesmo pode se perder na voz do coletivo, defendendo causas que não conhece, apenas para fazer parte. Mas já estamos vivendo ou não a era de Aquário, Katia Gaia? Então, essa transição não ocorre de uma hora para outra. Assim Tá? como a passagem do dia para a noite acontece o crepúsculo, com a sobreposição de luzes e sombras, e assim também acontece entre as eras. Nós estamos vivenciando esse momento. O crepúsculo, né? É verdade. A Terra está saindo, pessoal, da era de peixes e entrando então na era de aquários. As datas exatas de início variam aí de acordo com as diversas linhas de pensamento. Astrônomos defendem que a era de aquário vai começar só no ano de 2600. Já alguns astrólogos, que é também um grande braço da astronomia, porque eles convergem, afirmam que ela teve início em janeiro de 2001, quando começou o terceiro milênio. E em 2012, quando muitos acreditariam que o mundo iria acabar, né? Uhum. Quantas perguntas a gente fez em 2012, Cris? Muitas, Lembra? né? Lembro. E, e não acabou, né? E foi o momento em que se abriu o caminho para um marco planetário importante. Com certeza. O fim do mundo foi uma interpretação aí errada de informações astrológicas vindo aí, principalmente do calendário Do calendário. maia. Estávamos, na verdade, começando a ancorar energias da nova era. Bom, para os que acreditam na influência zodiacal na vida humana, assim como nós, a era de Aquário já começou. Basta notar como hoje vivemos aspectos desse signo, como a comunicação rápida, a busca pelo futuro, com o avanço da tecnologia e a oposição ao autoritarismo, né, em defesa da liberdade individual. Sim. Já podemos perceber um grande movimento nesse sentido. As pessoas estão buscando respostas além da ciência e da matéria. Práticas de conexão estão sendo exercidas por muitos para auxiliar no desenvolvimento do ser. Produtos de origem animal estão sendo desvalorizados por uma geração que busca cada vez mais equilíbrio na alimentação e também valorizar a produção local. A astrologia, a meditação e o yoga nunca foram tão populares. É verdade, né, Kátia? Nós estamos assim, todo mundo está em busca mesmo. Autoconhecimento está na moda. E isso não é por acaso, Kátia Gaia. Este período aí de transição entre eras faz com que as pessoas convivam com sentimentos diversos. Faz com que alguns estejam lá na frente já vivendo na luz da era de Aquário, enquanto outros estão ainda enraizados na era de Peixes. Isso para um aquariano a gente não tem muita paciência, não, hein? É verdade. A coisa é rápida, né, Kátia? Tem que ser rápido, tem que ser ligeiro, tem que ser para ontem. Muitos de nós, e não é ansiedade, não. É porque Não a é. gente quer que essa energia reverbere para todos, né? É O verdade. sentido humanitário nosso é muito grande. Com Então, certeza. muitos de nós já têm essa consciência de uma nova era, mesmo que ainda pratiquemos os velhos valores do mundo. E o que vai determinar a velocidade da transição coletiva são os valores pessoais e a forma que cada pessoa vive. Verdade, Kátia.
A escolha do indivíduo é o que vai impulsionar o avanço para uma nova era global, assim como trabalhar em coisas que envolvam princípios espirituais. Sim, isso mesmo. Hoje, muitas pessoas costumam dizer que são espiritualizadas, mas poucas sabem o que se realmente, né, o que realmente isso significa. Verdade. Aquário trará inovações para a nossa raça de forma rápida e contundente. É isso, Kátia. Trabalhar com a espiritualidade se tornará muito mais do que simplesmente ter uma religião ou seguir algum tipo de doutrina, mas será a quebra de paradigmas, onde não precisaremos mais de gurus. Que assim seja. Entenderemos que o verdadeiro significado da espiritualidade é muito distante de qualquer crença a ser seguida e também de religião. É verdade. Compreenderemos que ser uma pessoa espiritualizada tem muito mais a ver com a profundidade do próprio ser do que qualquer fator externo. Aquário acabará com qualquer forma de ditatorial, porque quebrará muitas das regras expressas. Compreendemos de fato o que vem a ser espiritualidade. E é bem interessante, porque não é que a gente quebra regras, nós não adotamos regras. É que, por si só, nós respeitamos algo que é além de regras, sabe? Verdade, verdade. Esse é o espírito aquariano, né, Kátia? É. Isso tudo porque entenderemos o que o verdadeiro significado dela é. E seria a lei do respeito e do compartilhamento. Seremos, então, observadores aí de nós mesmos para criarmos uma sociedade mais humana e mais fraterna. E com o passar do tempo e o aumento do entendimento sobre o mundo político e científico, que andará de mãos dadas com a espiritualidade, com a ética, porque Aquário trará a confirmação que não estamos sozinhos e somos muito mais do que um aglomerado de carbono e que transcendemos a morte. E é assim, Kátia, o significado da espiritualidade será abrangido e começará a ser relacionado muito mais com o estado de consciência dos seres humanos do que com qualquer outro fator externo regido pelo homem. Aquário também nos fará compreender que espiritualidade não pode ser defendida e muito menos limitada. Não podemos vê-la e nem tocá-la, mas poderão dimensioná-la, e por isso seu significado entrará para a ciência sobre uma dimensão ilimitada, diante de comprovações e experiências humanas. Pois é, mas mesmo com essas informações, a seguinte questão permanece. E na necessidade de uma resposta concreta, a ciência admitirá que é um ingrediente importante, mas antes de qualquer coisa, ela consiste em um estado no qual temos conexão com algo superior e com nós mesmos. Aquário traz os ventos do entendimento com o nosso interior, nosso íntimo mais profundo, com a natureza, com as pessoas que nos cercam. E saberemos que cada ser humano possui a sua singularidade e multidimensionalidade, e que, mesmo no singular de cada um, todos nós viveremos em um mundo plural e que a maioria das nossas decisões e escolhas podem afetar a todos. Pois é o consciente coletivo, né? E sabedor deste reflexo que o nosso interior e escolhas causam no mundo e também volta ao nosso ser, compreenderemos profundamente a lei da ação e reação e buscaremos viver em plenitude, em paz com os nossos próprios aspectos. Aquário nos incitará à busca do equilíbrio físico, mental, espiritual, para que possamos entender que somos nossos próprios curadores e construtores da nossa realidade. E no mundo inteiro veremos a queda de ditadores e a maioria deixará a superficialidade para nos tornarmos humanos de verdade. Tecnologicamente, né, Katia Gaia, teremos alcance nunca antes visto, nos relacionaremos feitos seres universais com seres extraplanetários e intraplanetários, e haverá uma troca de conhecimento e fraternismo inimaginável.
e deixaremos de ser negligentes no mundo da matéria e também desenvolveremos nosso espírito no respeito a tudo que vive, pois entenderemos o princípio básico da unidade. Estamos vivendo o prenúncio de uma era de ouro e sentiremos que tal estado espiritual é alcançável, pois estamos agora fazendo o exercício dessa conexão. E hoje ainda, em tempos tão superficiais, conectaremos realmente com algo superior que nos fará entender é, nossa individualidade e coletividade. Sairemos do nosso eu raso para um estado profundo de amor, consciência e sabedoria, com gratidão a tudo e a todos. Mas sobre o jarro de aquário, também suas águas promoverão limpezas e deslocamentos, selecionando assim os que se sintonizam com suas energias para viver neste grande período de grande transição e ascensão. Pois é, Kátia Gaia. Nós estamos nesse pleno movimento, né, Kátia? Então, é tão claro isso, né? É tão claro para todos nós que a gente vê todas essas manifestações que ocorrem no Brasil, principalmente, o Brasil tendo que cumprir o seu papel de celeiro do mundo e vai cumprir, porque isso não foge a regra, é algo espiritual ao qual ele mesmo se escolheu para isso. Então, nós vemos que esse crepúsculo que você diz está aí. Nós estamos sob a luz de Aquário e tudo que nós vivemos de ruim, e ainda vamos viver um pouquinho dessa era de peixe, que peixes é a era do sacrifício, do que é difícil, do que é muito sentimento, do que é muito carregado, para viver uma era de luz, que é a era de Aquário. Então a gente fala muito do despertar consciencial, e essa era de Aquário pede muito sobre esse despertar consciencial. Você pode falar com uma aquariana neta sobre isso, né, Kátia? Mas, além disso, né, Cris, a gente precisa entender. Ontem nós adentramos um solstício de verão, né, aqui no hemisfério sul, e no hemisfério norte, o solstício de inverno, e parece que as pessoas, né, nós fizemos um ritual bem interessante aqui com essas energias, trabalhamos holograficamente com uma meditação e um símbolo, né, ligado aos seres multidimensionais, e o grupo, né, teve uma grande percepção de que naquele momento alguma coisa mudou, e nós falamos muito sobre a era de Aquário, né, porque eu e uma amiga que fizemos este trabalho, e ela falou muito sobre o que nós estamos falando aqui, e isto é algo que o hinduísmo já dizia, o tempo que nós estamos vivendo agora, essa era, né, várias religiões antigas, livros antigos, estudos gnósticos, todos estão falando desse momento que é muito importante em nível planetário, para as pessoas, para esse salto consciencial perante a espiritualidade, porque não dá mais para viver pelo sacrifício ou julgamentos. Nós precisamos ter uma mente mais aberta, mais ampla, né? O aquariano, ele não julga, ele procura entender as pessoas como elas são. Pelo menos eu falo isso por mim, não sei se é por causa da minha base ou porque eu busco, né, através disso, mas abaixo julgamentos, abaixo qualquer tipo de condenação das coisas. E a gente precisa entender que cada um tem a sua evolução, cada um tem o seu período evolutivo, mas de alguma forma essas pessoas serão incentivadas ou empurradas para isso. Então, não tem jeito. Na verdade, esse solstício fez um convite ao despertar consciencial de uma parte da humanidade que ainda se encontra, né, dormente, e que é necessário esse acordar, porque é um momento muito especial que nós estamos passando no planeta Terra, né, Kátia? Eu vejo como um momento especial, porque é um momento de mudanças. Aquário vai trazer muitas inovações na área tecnológica, mas Aquário também, com suas águas aí, a gente sabe que vem coisas aí que vão proceder limpezas, né? Vão proceder alguns problemas de cataclismas, que onde está ligado ao elemento água e ar também, né, Kátia? A gente sabe que isso vai acontecer, mas se faz necessário porque
tudo isso eu penso, como nós estivemos no Egito, e lá tem o templo do Zodíaco, e a gente sabe a seriedade para quem estuda astrologia, o quanto é sério, e quanto era levado a sério, e o quanto as informações que eles tinham, e eles foram passando de geração em geração, e o quanto essa época era esperada já naquela época, né, Kátia? E quantas mudanças elas trarão. Esses dias, Kátia, eu queria comentar com você que eu ouvi um consultor da NASA dizendo que as pessoas não devem ter contato com ETs porque eles são terríveis. Bom, uma coisa é verdade, Kátia, se eles são terríveis, pelo menos nós não temos relato em nenhum livro de história que houve uma invasão e que esses seres fizeram isso ou aquilo. O que nós temos relatos são de seres humanos que vão contra seres humanos, ainda pela inversão de valores, né? Então, assim, eu creio que uma turma que chega aqui já é confederada e que alguns governos, né? Eu acho interessante esse consultor da NASA falar, né, sobre isso, porque os próprios governos mundiais têm contato com os seres, né? E por que eles não querem que a gente tenha esse contato com esses seres? Talvez para não adquirir esses valores tão melhores que esses seres tenham. E é claro que deve ter seres negativos, mas tenho certeza, como pesquisadora que sou, porque sinto isso no meu coração e também pelas pesquisas que temos salvaguarda aqui no planeta Terra, Não inclusive tenha nos nossos dúvida. irmãos intraterrenos, entende? Então, assim, e também, assim, eles estão agora projetando essas imagens no céu para dizer, olha, fiquem assustados, vocês vão ter uma invasão. Gente, vamos manter serenidade, que tudo isso não passa de hologramas, entendeu? Existe um projeto aí chamado Blue Beam. Então, acabou a época da enganação. Agora, uma coisa que a gente vai ter mais claridade para ver o que é o falso, distinguir o falso do verdadeiro. O aquário traz muito essa luz, né? Essa lucidez, né? Sim, a gente busca muito saber a verdade, porque por mais que o aquariano viva do elemento ar, né? Como você mesmo comentou aí, água e ar, mas é ar, nós procuramos, né, essa integralidade do ser. Nós não somos avoados, nós somos pessoas perceptíveis, a gente só não se apega a Sim, qualquer coisa. Então é muito importante. Você tem o seu ascendente em aquário, você sim, sabe o que é isso também. sim, Então, essa energia, né, de você manifestar as coisas com verdade, com integridade, até mesmo essa. Porque a gente é muito chato, né? Eu falo que o aquariano ele é chato, ele é exigente em muita coisa. Então a gente realmente traz isso para as pessoas, querendo que tenha uma conduta verdadeira, não no sentido entendi. de ser uma pessoa avoada. Não, existem, né? Mas aí, dadas as proporções, nós temos muito a nossa coerência para poder seguir caminhos. Sem É que dúvida. aquilo que não nos interessa, a gente abandona mesmo. Agora, o que É é verdade, bom, a gente segue mesmo. é E verdade. voltando, né, que você falou aí de cataclismos e essas coisas, nas minhas previsões para 2023, não esperem o melhor. Eu realmente Semana tenho que vem, muitas Kátia coisas H para estará falar. conosco aqui para fazer previsões para 2023. Já é uma pauta marcada, já remida todo ano. Kátia Gaia vem trazendo todos esses conhecimentos aí. E olha que muitas coisas estão batendo, né? Tudo que ela vem falando vem acontecendo, né? O pessoal Mas esse pode espírito mandar aquariano de perguntas, Kátia né? Gaia. A Kátia está sob influência de aquários desde que nasceu, né, Kátia Gaia? Já nasceu por ela mil Verdade. anos à frente, né? Mas olha, pessoal, que na verdade eu queria falar, sabe, Kátia, que eu acho que é importante que a gente tenha que a gente veja tudo o que está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. Todos esses movimentos mundiais sobre essas quebras de paradigmas, de liberdade, de expressão, que a gente veja isso com bons olhos, porque nós somos muito mais do que esse corpo físico, essa mente. E Aquário vai nos fazer descobrir. Tenho certeza que seremos a maior descoberta do terceiro milênio. Nós, humanos, estaremos numa autodescoberta fantástica e poderemos, com certeza, desenvolver os nossos poderes parapsíquicos, tão almejados aí, né? Porque o normal não é ser paranormal, Katia Gaia. E Aquário nos traz essa Normal, é. possibilidade, né?
Isso mesmo, desenvolver seus dons, acreditar em si mesmo, ter a percepção e o equilíbrio. Nós precisamos muito disso, gente. Nós desplugamos demais do campo né, da espiritualidade, do astral superior. A gente se desplugou das origens. Então, nós precisamos fazer essa ligação, essa conexão. E nada mais é do que essa conexão que a era de Aquários traz para todos nós. E isso é importantíssimo. Nós vamos adentrar um ano 7 na numerologia, e querendo ou não, você vai ter que viver espiritualidade. O 7 é uma potência, uma vibração numérica que ela trabalha todos nós. Então, nós vamos trabalhar muito a nossa espiritualidade no próximo ano. Não tem como você fugir. Ou é, porque enquanto esse ano as pessoas desplugaram, né, achando que tinham que correr atrás do prejuízo financeiro por causa da P, né, para falar, P, pandemia que a gente viveu, Pode né? falar, pode falar. Então, enfim, né, porque tudo a gente é censurado aqui no Enigma, mas parece que tem alguém que fica o tempo todo censurando a gente, é uma coisa de É, louco. Mas, enfim, as pessoas realmente, elas se desplugaram. Eu recebo pessoas aqui na montanha que falam assim, eu vim aqui para fazer alguma conexão, parece que está perdido, tá vivendo um mundo paralelo. E, e não é isso, gente. Em qualquer lugar que você esteja, né? Todo mundo fala, eu vim de São Paulo, lá é terrível. Não, eu vou para São Paulo, né? E não é terrível para mim, apenas é um lugar mais denso, mas é natural. Quem vive em São Paulo, mas dá para você também se espiritualizar em qualquer lugar. Então sem não dúvida. existe aqui ou ali, né? É como você está receptivo para você ficar bem. Então é muito importante. E, de novo, espiritualidade não é religião. É Somos isso aí. espíritos encarnados. Então, praticamente, viver espiritualidade é o que um espírito faz. É você ampliar os seus dons, as suas capacidades conscienciais, espirituais, para poder se conectar com a sua fonte. Verdade. Uma coisa interessante é que nós vamos deixar, né? A Terra vai deixar de ser um planeta onde o cifrão reina e a consciência rasteja, e a humanidade assume, então, o seu posto de ser mais divino, mais humano, mais fraterno. E aí a Terra passa, então, a ser um planeta não mais de expiação e prova, mas de regeneração e realmente de evolução das almas, entendeu? Isso eu acho fantástico, né? Eu E também. eu sinto que Aquários vem agora, nesse momento, a partir desse solstício, vem para derrubar um monte de coisa. E não só no nosso país, no mundo inteiro. Uma grande revolução, assim como aconteceu na Revolução Francesa, vai ocorrer pelo planeta. É isso que eu sinto no meu coração. Entendeu? Eu queria também falar para o pessoal, Kátia, que estejamos todos plugados no bem maior, que a gente consiga realmente entrar nesse 2023 aí com muito amor, com muito respeito por tudo que está acontecendo, emanando as nossas melhores energias para que haja pacificação dos ânimos. Eu não vou citar exatamente do que eu quero dizer, mas o pessoal está entendendo, porque o pessoal vai entender que nossos vídeos foram retirados aí, justamente porque nós falamos muitas coisas que não deveríamos falar, mas que são Não, por que verdadeiras. não? Deveríamos, falamos, mas se É, existe uma censura é porque está a favor do errado. Na verdade, nós somos penalizados, ficamos com o canal no gancho, vocês sabem disso, e nós estamos voltando agora com bastante força e com muita parcimônia e muito cuidado, porque nós temos um trabalho muito sério de muitos anos, eu e Kátia Gaia, aí junto com outras pessoas que estão conosco, né? E a gente tem bastante cuidado hoje no falar, porque a gente sabe que essa censura está aí, né? Então, por favor, não vamos, a semana que vem, ficar muito na questão política. Vamos falar de outras coisas também. Verdade, né? Verdade. Nós vamos falar desse movimento de aquários mesmo, que eu acho que é uma coisa mais importante que está acontecendo e muito, muito além, porque o aquário vai trazer todas essas inovações. E quem não estiver alinhado, né, sobre essa influência de aquário, simplesmente ele vai fazer uma varredura. A gente sabe que é assim que acontece, né? Sim, Infelizmente, sim. felizmente, aliás, tudo é sintonia, frequência e vibração, né? É frequência, energia, Perfeito. frequência e vibração. Então é isso que ocorre.
Catinha, deixa a sua mensagem final. Você que é filha nata aí de Aquários, eu sou ascendente em Aquários, Sagitário com ascendente em Aquários. Você é Aquário, signo solar. Diz aí, Catinha, sua mensagem. Bem, primeiramente, né, e publicamente, desejar aí um feliz novo ciclo para você que fez aniversário, né, Cris? Oh, No último dia gratidão, Catinha. 18. Gratidão, gratidão. A sua amiga Relapsa aqui vibrou muito por você, mas, Obrigado, Catinha. Gratidão. né, Tenho certeza você que a gente está merece aí conectado. anos e anos, com Gratidão. certeza. Gratidão pela tua Muitos presença anos lúcida. aí, te desejando sempre o melhor. E eu Oh, quero gratidão. desejar um Feliz Natal para todos, né? O Natal, ele existe, o Natal, ele tem um significado muito importante na era de peixes Verdade, verdade. e que nós temos que respeitar e honrar, Sem dúvida, sem dúvida. né? Porque se existe aí alguma mudança para acontecer, não é agora. Então, vamos honrar o Natal. Então, um Feliz Natal a todos, de muita paz, de muita saúde, de muita união, de muita família, porque a família é a grande instituição que nós não podemos deixar que corrompam ou quebrem. E só É isso você mesmo. pode fazer isso, É isso mesmo. respeitando as suas origens. É verdade, Catinha. Nossa, que bonito. Eu também quero desejar um feliz renascimento, né? Que essa energia crística ressoe em nós em todos os dias do ano novo e que juntos possamos formar essa força mutante para que ocorra o melhor para todos, Kátia. O melhor para todos, independente de cunho político, científico ou religioso. Eu desejo o melhor para todos e que essa força que está agora atuando atua durante o ano todo, que é essa energia crística, que ela permaneça em nós, para que a gente tenha todos os dias do ano novo atitudes mais lúcidas, mais coerentes, mais equilibradas com tudo o que vive na Terra. Que Gratidão assim a você que seja. nos assiste, gratidão a você, Kátia, aqui pela parceria de anos a fio e, bom, até a próxima semana aí com Kátia Gaia, fazendo as previsões para 2023. Gratidão, Kátia Gaia. Gratidão, pessoal. Gratidão. Gratidão a quem vai nos assistir, a quem está nos assistindo. Um beijo no coração. Até o próximo Enigmas, Kátia Gaia. Até o próximo Enigmas, pessoal.